E aí, vamos estudar a lição? Domingo, dia 1º de março, um novo mês começando, e que bom que você está junto comigo ao estudarmos aqui o conteúdo da Escola Sabatina. Neste domingo em especial, bem como ao longo de toda a semana, falaremos sobre o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. E olha, é um assunto muito importante porque tem um texto difícil aí dentro que começamos a conversar acerca dele desde a lição de ontem. Se você não assistiu o conteúdo de ontem, dá uma reprisada lá, porque a gente abriu o leque para o início da nossa conversa, do nosso diálogo sobre o conteúdo nesta semana. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria e o conhecimento de Deus. Jó, personagem muito famoso que você conhece bastante, ele fez uma pergunta: onde se achará a sabedoria? O capítulo 28 de Jó, verso 12, tem esta pergunta feita pelo personagem. Paulo já é aquele que responde a pergunta. Você encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, bem como em Colossenses, capítulo 2, verso 3, que o entendimento está em Cristo, ou seja, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E quando você vai para Salomão, especialmente em Provérbios, ele considera a sabedoria não como um conjunto de conhecimento, mas como sendo uma pessoa. Ele personifica a sabedoria, a saber, no Filho de Deus, a saber, em Jesus Cristo. Ou seja, ser sábio é alguma coisa que todos nós queremos e buscamos, mas só é possível em Cristo, porque ele é a personificação da própria sabedoria. E aí Paulo está nos advertindo que nós obtemos essa sabedoria e este conhecimento a respeito de Deus através de Cristo Jesus. E quando ele escreve aos Colossenses, tem o desejo no coração de Paulo aqui expresso de que eles se tornem sábios. E como é que eles iriam se tornar sábios? Obtendo conhecimento e baseado tudo isso na pessoa de Cristo. Qual é o objetivo de Paulo, então, ao escrever aos Colossenses? Número 1, fortalecê-los na fé em Jesus Cristo. O objetivo de Paulo também é combater as falsas doutrinas. Eu citei ontem que a prática da circuncisão, como sendo meretória, como sendo necessária para se aproximar e ser aceito por Deus, ainda estava sendo praticada nesta igreja. Fora as festas judaicas que ainda tinham as suas considerações ainda em grande estima e ainda com um cunho de peso espiritual para a aceitação divina do ser humano. E aí, Paulo está olhando isso daí e percebe que se constitui uma heresia que cai por terra através do ministério de Jesus. Ele está combatendo isso daí. E ele está reafirmando a plenitude da salvação apenas em Cristo. É Paulo dizendo, gente, a salvação é só em Jesus, não através desses rituais religiosos que anteriormente eram tão praticados entre os judeus. E tudo isso funcionava como sombra que apontava para Cristo. Uma vez que Cristo manifestou-se entre nós, não há mais necessidade de continuarmos vinculados a tais tradições, a tais festividades, a coisas que apontavam para Jesus e foram inteiramente cumpridas através do ministério dele. É o que Paulo está colocando sobre a mesa, para que fique claro. Mas Paulo faz um grande elogio à igreja de Colossos por conta deles terem um apego para boa ordem. Ou seja, pensa num pessoal que gostava de organização. Algumas pessoas enxergam a ordem e a organização da igreja apenas como uma estrutura administrativa. Paulo não. Paulo demonstra a importância da ordem, da organização da igreja como sendo de cunho espiritual. Porque Deus é organizado, a sua igreja também precisa ser. Deus é organizado significa que você tem que organizar a sua vida também. Estar perto de Cristo é permitir que Ele coloque a nossa vida em ordem. E a pergunta é: o que Jesus precisa organizar na sua vida neste momento? Teu casamento, tuas finanças, a administração do teu tempo, a administração da tua saúde. Como é que você tem que organizar as coisas? Deixa Deus colocar a tua vida em ordem. Ordem, organização é a palavra que está hoje em destaque no conteúdo da lição. E que seja a minha e a sua vida tremendamente organizadas sob a direção do Espírito de Deus. Ore comigo, Pai querido. Obrigado pela oportunidade de organizar a nossa vida sob tua direção. Por isso nos colocamos em tuas mãos, em nome de Cristo. Amém.